Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia. Me levarão até o vosso monte santo, até a vossa morada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A aula de hoje, nós vamos completar a aula sobre as perfeições de Deus e depois vamos começar a falar sobre o bem em geral. E aí começam as questões polêmicas, as questões sobre o bem. Eu queria chamar a atenção de uma coisa. No atributo da simplicidade de Deus, existia um ponto da nossa vida espiritual que foi muito útil e que nos ajudou. Nós falamos da simplicidade de Deus e nós vimos a relação dos atributos divinos e como que isso tocava a nossa fé na Eucaristia e como que o entendimento dos atributos divinos, especificamente sobre a simplicidade, o quanto que isso nos ajudou a entender um pouco mais da Eucaristia. Sobre as perfeições de Deus e a bondade de Deus, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte exercício. À medida que vamos falando sobre a bondade, verifiquem se não é possível extrair dali algo que nos explique mais também sobre o céu, sobre o bem que é o céu, sobre o bem da vida eterna. Ainda é cedo para poder tirar conclusões, mas só assim, toda vez que eu falar sobre o bem, o sumo bem, as características do bem, pensa o quanto que isso não pode estar vinculado ao bem eterno, ao sumo bem, aquilo que é Deus, e o quanto que estas coisas não preenchem nossa maneira de entender a nossa vontade de entrar no céu. Então, lá na simplicidade, nós vimos coisas da Eucaristia. E eu imagino que meditando agora sobre a bondade, primeiro do bem em geral, depois do bem que é Deus, que nós vamos conseguir entender um pouco mais as características do céu. Não todas, porque afinal de contas, nem os olhos viram, nem o coração sentiu, tá? A gente sabe disso. Mas alguma coisa talvez já facilite. Porém, a primeira coisa que, antes de começar a falar sobre o bem, deixamos que terminar a questão 4 e o artigo 3º da questão 4, que é: as criaturas podem se assemelhar a Deus? Alguma criatura pode ser semelhante a Deus? Em primeiro lugar, a gente poderia dizer que não, porque afinal de contas, ser semelhante a Deus seria só se você fosse Deus mesmo, né? E se você para poder comparar, né? Você não pode comparar coisas que pertencem a gêneros diferentes. Então, o gênero de livro, gênero dos seres inanimados, né? Não tem entre os inanimados, do gênero dos inanimados, nada que seja semelhante a um animado, semelhante propriamente dito, da mesma essência, né? Não tem nada. Então você tem o livro é inanimado e o animal é animado, ser que move-se por si mesmo. Não tem semelhança entre eles, no sentido de que pertençam à mesma coincidência de forma, né? Então não tem. Então seria uma confusão falar em que Deus fez o homem em sua imagem e semelhança, porque para ter uma semelhança divina teria que ser alguém que tivesse uma forma parecida com a dele. Nós somos aqui todos nessa sala semelhantes uns dos outros, porque nós temos a mesma essência. Então não posso falar em semelhança. Mas como que eu posso falar em semelhança com Deus, se nós não temos a mesma essência divina? Como que eu posso falar que o homem é imagem e semelhança de Deus, se não tem a mesma essência? Deus também não tem nem o mesmo gênero que a gente, né? Até porque, como nós vimos agora há pouco, Deus não tem gênero.
Quando eu falo de gênero, estou falando de animal. Gênero animal. Lá dentro tem várias espécies, né? Gênero das coisas inanimadas. Aí dentro desse gênero tem várias espécies. O microfone, o livro. Né? Gênero dos animais mamíferos. Tem um monte de espécies lá dentro. Né? Então, isso aí a gente sabe. Agora, Deus não tem gênero. Então a gente não pode nem falar que nós somos semelhantes a Deus porque pertencemos ao mesmo gênero. Não pertencemos ao mesmo gênero de coisas, né? E agora? Quem poderá nos defender? Tem mais um problema ainda quando a gente fala de semelhança, né? O homem é mais semelhança de Deus. Só que a semelhança em geral vale dos dois lados, né? Quando eu falo que este livro é semelhante a este caderno, porque este tem folhas, esse tem folhas, esse tem capa, esse tem capa, esse tem texto, esse tem texto. Então você pode falar, eles são semelhantes, não são iguais, né? Mas são semelhantes. Só que a semelhança, ela sempre vale para os dois lados, né? Então assim, se esse é semelhante desse, então o outro é semelhante. A semelhança sempre vale dos dois lados. E se ela vale dos dois lados, é o maior problema quando você fala de semelhança com Deus, né? Porque você entendeu o problema? Olha, nós somos semelhantes a Deus, mas Deus é semelhante a gente? Então seria confusa essa semelhança de dois lados, né? Então a gente tem que entender muito bem o que se quer dizer quando nós falamos que nós somos imagem e semelhança de Deus. E mais exatamente, precisamos entender o que quer dizer semelhança e de quantas formas nós podemos falar semelhante. Como é que o Santo Tomás resolve esse problema da semelhança? Ele resolve da seguinte maneira: a semelhança se diz de muitas maneiras. É assim que ele resolve. De muitas maneiras uma coisa pode ser dita semelhante. A primeira é a semelhança ao modo de igualdade. Igualdade mesmo. Você pode falar, dois corpos brancos. Eles são o branco do mesmo jeito, dois brancos iguaizinhos, tipo, aquela parede e aquela parede. Tá? E você fala, olha, aquilo ali é um corpo branco, porta, e aquele ali é um corpo branco. Naquilo que se refere à cor, à brancura, né? Eles são iguais, eles são iguais. Não são só semelhantes. É o mesmo timbre de tom, de cor, é igual. A cor da porta e a cor da parede é igual. Então, existe um tipo de semelhança que, no fundo, expressa a igualdade, né? Que é a semelhança perfeita. No nosso caso, do ponto de vista da essência humana, nós somos iguais, né? Porque todos nós temos a mesma essência humana. Agora, tem um segundo tipo de semelhança, que é a semelhança imperfeita, que é, por exemplo, quando você pega o branco, mais ou menos gelo dessa toalha, e compara com o branco da porta. Você vai falar, aquele branco é semelhante a este branco, mas eles não são exatamente iguais, porque um é mais fosco do que o outro. Então, é semelhante, é branco também, mas não é igual. Essa é a semelhança imperfeita. Imperfeita. Bom, claramente, quando nós falamos que nós somos imagem e semelhança de Deus, e até mesmo que as coisas criadas são semelhantes a Deus, claramente não é esse sentido que a gente está usando. Porque a semelhança como igualdade só pode ter entre o Pai e o Filho, entre Jesus Cristo e Deus Pai, porque só eles têm a mesma essência igualzinho em tudo. A semelhança imperfeita também não dá, porque significaria que alguma coisa que está exatamente em Deus está em mim apenas numa gradação diferente. Como se Deus estivesse numa mesma gradação, Ele está com todo perfeito, mas eu estou na mesma gradação de que Ele. E não é bem isso, porque senão Ele seria uma coisa dentro do mundo. Ele seria um ser supereminente e não seria o próprio ser subsistente. Então, dessas duas maneiras, eu não posso falar que eu sou semelhante a Deus. Vamos para a terceira maneira.
o pai é semelhante ao filho. O pai gera o filho, e isso existe um tipo de semelhança que é a chamada semelhança específica. Não é que a cara do pai é a cara do filho. Não, pode ser que seja até diferente a cara de um para o outro. Mas eles são semelhantes na espécie, porque o pai gera o filho na mesma espécie que ele. E daí nasce uma semelhança específica. Semelhança na espécie. O cachorrinho gerou um outro cachorrinho, não gerou na mesma espécie. Isso é semelhança específica. É possível falar que nós somos semelhantes a Deus de modo específico? Aí eu vou dizer, calma, sim e não. No sentido da natureza, que é o sentido que nós estamos investigando aqui agora, as criaturas que saem de Deus como coisas criadas, nesse sentido não, porque a criação não visa gerar um semelhante. Pela criação, Deus não gera um semelhante a Ele. O Cristo não é criado, Ele é gerado. Então, por exemplo, quando o Pai gera o Filho na Trindade, aparece um semelhante, que é Jesus Cristo. Quando Deus cria as coisas do nada, não aparece um semelhante. Ele faz aparecer alguma coisa a partir do nada. Aqui não é um semelhante, concretamente, não é da mesma espécie, né? Deus não tem espécie, não tem gênero, não tem espécie, não tem nada. Mas não é um outro Deus que está gerando, entendeu? Quando Ele cria o mundo não é um outro Deus. Por isso, não é semelhança a modo de espécie. Porém, quando nós falamos em termos da graça, aí existe um sentido em que você pode falar de uma geração, de uma semelhança não específica, mas de uma filiação divina, por meio da graça, que a graça divina toca o nosso ser, de modo que em Cristo nós nos tornamos todos filhos de Deus Pai, por Cristo, pela mediação de Cristo. E aí sim existe uma filiação real, não somente alegórica ou simbólica, mas real, em Cristo. Um vínculo de amor que o Pai tem comigo, como vínculo de filho concreto por Cristo. Mas aí é filho adotivo, não é específico, não é geração da espécie, entende? Mas é filiação real. É filiação real. Por isso que na ordem da graça as coisas acontecem de maneira diferente, né? Na ordem da natureza, eu nunca seria chamado filho de Deus diretamente. Filho mesmo. Não sou natureza divina, como é que eu posso ser filho? Mas, quando nós falamos na ordem da graça, existe uma adoção filial real. De modo que o Pai não me ama apenas como criatura, mas me ama como filho por Jesus Cristo. Isso faz uma diferença danada, hein? É claro, a diferença é grande. Sabe, não é somente Deus providencia as coisas para mim porque Ele me criou e Ele cuida bem das suas coisas. Deus providencia as coisas para mim porque Ele me ama pessoalmente como filho. Essa é a diferença do batismo para não batismo. É essa a diferença. Bom, vamos lá. Depois tem um quarto tipo de semelhança, que é uma semelhança genérica. Por exemplo, o sol e as coisas quentes. Nós sabemos que o sol é quente. Está dia lá, está lá o sol grandão, esquentando tudo. Onde está a luz dele, você fica quente. Então você sabe que o sol é quente. Você sabe que o fogo é quente. Você sabe que o corpo humano é quente. Né? Então, existe uma semelhança genérica. O sol é o sol. O fogo é o fogo. O sol não é causa diretamente do fogo. Numa queimada, outra pode ser, mas ordinariamente o sol e o fogo não estão diretamente vinculados. Eu posso acender o fogo com fósforo. Mas tem uma semelhança entre eles. Qual é a semelhança? Os dois são quentes. Do gênero das coisas quentes, o sol e o fogo são semelhantes. Semelhantes pelo gênero, não pela espécie. É importante, não são a mesma coisa. O fogo e o sol não é a mesma coisa. Não é uma semelhança imperfeita, porque são de natureza diferente mesmo. O fogo não é o pai do fogo. O sol não é o pai do fogo. Então, qual é a semelhança deles?
o gênero das coisas quentes. Dá para ser assim semelhante a Deus? Aí eu vou dizer, não. Por quê? Porque para isso Deus teria que estar dentro de um gênero. Teria que ter um gênero que tem em mim e em Deus o mesmo gênero. Gênero das coisas quentes, gênero das coisas... E não tem esse gênero, porque Deus não tem gênero. Nós falamos que ele não tinha. Então, o que sobrou? Sobrou um último tipo de semelhança, que é a semelhança que nasce de uma analogia. É a semelhança de modo analógico. Por exemplo, como a água e a vida. A água é água, vida é vida. Né? Sabe que é bem diferente. São coisas bastante diferentes uma da outra. Porém, nós sabemos que a vida, para se manter, precisa de água. Existe uma vinculação causal entre água e vida. Nós sabemos que existe uma distinção bem clara entre as duas coisas, entre o que é água e o que é vida. Não é a mesma coisa. Eu posso ter água e não ter vida, mas eu não posso ter vida sem água. Perdão? Dependência, tem uma dependência. Então, isso é um dado importante, porque dentro de tudo que tem vida, tem um universal ali dentro. E esse universal quer dizer, está presente em todos. Né? Universal, que está presente em todos. Esse universal é a água. Ele é um princípio comum que unifica todas as coisas que possuem vida. Daí você pode ter uma analogia de atribuição. O que é a analogia de atribuição? É quando você encontra um princípio real, universal, que está presente em todos os seres de um determinado conjunto e que garante a realidade ou a subsistência de todos aqueles que estão ali presentes. E daí você tem uma analogia que pode fazer com que um ser vivo em altíssimo nível, como é o ser humano, se unifica por uma analogia ao menor dos micróbios, não só pela vida, pela existência, mas por ser um ser que possui água dentro de si. Isso é uma analogia, você está falando ao modo de analogia, quer dizer, não é a semelhança de igualdade, nem de espécie, nem de gênero. Por exemplo, o ser humano e o micróbio lá, tem uma analogia de gênero, porque os dois movem-se por si mesmos e assim por diante. Mas além de uma analogia, de uma semelhança de gênero, tem uma semelhança analógica, porque existe um princípio dentro deles, água, por exemplo, no ser humano, água lá no micróbio, que garante a vida de um e de outro, mesmo sendo muito díspares, e se não tivesse nenhum tipo de semelhança, esse princípio que unifica todas as coisas, que é causa da própria realidade da vida, seria o princípio de semelhança, o que garantiria uma semelhança entre eles, não por gênero, nem por espécie, nem por igualdade, nem por, mas por analogia, por causa de um princípio que está lá e está cá. E que princípio é esse que nós fazemos referentes a Deus? Ora, a realidade. Deus existe realmente em ato. Então, o modo como é o ser ato em Deus é muito diferente do nosso. É completo, inimaginavelmente diferente do nosso. Mas se eu estou aqui realmente em ato, e Deus existe realmente em ato, tem alguma coisa que existe entre nós, que nos unifica, não no gênero, nem na espécie, nem na igualdade, nem na imperfeição, nem na gradação, mas que nos unifica por analogia. Do mesmo jeito que a água
unifica homem e micróbio. A atualidade, existir atualmente, ter o ser, que é ser real, existir na realidade. Deus é real? É real. Eu sou real? Eu sou real. Então tem uma coisa que nos unifica. Agora, o modo de ser real de Deus é completamente diferente do meu. O modo de ser real de Deus é muito diferente e inimaginável. É como se eu fosse, a analogia ainda é pobre, o micróbiozinho tentando entender o que é o ser humano. Os dois são reais. Os dois estão unificados pela água. Tá claro? Mas o modo de usar da água do micróbio do ser humano é muito diferente. O modo com que a água está num, está no outro é muito diferente. Conosco é a mesma coisa. Eu existo realmente, eu estou no ser, eu sou atual. Eu tenho ser. Deus é real também. Só que ele é o próprio ser subsistente. O modo de ser de Deus é completamente diferente comigo. Não se parece nem gênero, nem espécie, nem nada. Mas nós somos reais. E isso serve para você poder gerar uma analogia de atribuição. Alguém consegue entender o que eu estou falando? A atualidade, existir de maneira atual, ter o ato de ser, é o que nos assemelha a Deus e o que assemelha a Deus a tudo. Então, tudo que está nessa realidade tem essa mesma atribuição. Exatamente, mas é isso mesmo. Toda a realidade criada possui a mesma analogia de atribuição. E é nesse sentido que você tem uma semelhança entre Deus e as criaturas. Agora, o que acontece de original em nós é que, além de ser semelhança, tem também a imagem. Não explica a questão da imagem e semelhança. No nosso caso, é imagem e semelhança, tem as duas coisas juntas. Mas a nossa imagem e semelhança, porque além dessa semelhança por ser criatura, que é a semelhança no ser, nós temos uma outra semelhança, ou uma outra analogia de atribuição. São muitas, outra analogia de atribuição. Além da analogia de atribuição de ser, existe uma analogia de atribuição de conhecer, de ter consciência. E é essa segunda analogia de atribuição que mostra o específico do homem. Nessa aqui é só a analogia, a semelhança de Deus com as criaturas. Mostra que todo mundo tem essa semelhança. Agora, quando eu falo da semelhança específica do homem, é a inteligência, porque aí também nisso existe uma analogia de atribuição. Existe uma perfeição humana, que é a inteligência, que é a capacidade de penetrar o real, a obter as essências. Essa capacidade de obter as essências, o ser humano tem, Deus também tem. E você consegue perceber que nenhum ser humano possui todas as capacidades de obter as essências. Então você fala, olha, o universo é inteligente. A inteligência não nasce em árvores. Nós falamos lá, tem um ordenador, logo Deus é inteligente. Quando você atribui a inteligência divina, você já encontrou um princípio que está em mim, que está em Deus, nele de uma maneira completamente diferente do modo como está em mim, mas que unifica por analogia. Não é por natureza, porque eu não recebi a inteligência divina, mas por analogia. Ele tem um princípio lá, que é a inteligência divina, e eu tenho um princípio aqui, que é a inteligência divina. E é a inteligência que me faz distinto dos outros seres. E aí daí nasce a semelhança própria do homem, não somente a semelhança enquanto é criatura, né? Que é essa daqui que eu estou falando, da atualidade. Tudo bem? Mas em outro nível, outros animais que também existem, têm também certa inteligência. Claro que não no corpo do homem, mas conseguem fazer certas coisas que não são só instintivas. O cachorro, às vezes, o golfinho, tem uma certa inteligência, mas não concebe Deus, não concebe a Deus. Não, a distinção, claro, é porque eu não estou falando daquilo que toca os sentidos comuns. Então, existem os sentidos, tipo, o cachorro tem memória e tem cogitativa.
A cogitação e a memória, cogitativa não, estimativa, isso é mais preciso. O cachorro tem memória e estimativa. E com a memória estimativa, você faz umas coisas imprevisíveis. Você faz umas coisas mais ou menos imprevisíveis ao intelecto humano. Por exemplo, o intelecto humano não consegue calcular matematicamente o movimento dos pombos numa praça. Mas nem por isso ele está fazendo, os pombos estão agindo de maneira fora do instinto. O que acontece é, os animais eles conseguem fazer coisas que se assemelham muito ao homem por conta da estimativa e da memória que eles têm, nós também temos. Das paixões, dos apetites que eles têm, nós também temos. Agora, quando eu estou falando de inteligência, estou falando da capacidade de penetrar as essências, de perceber a distinção do real. E isso daí é próprio do homem. Eu estou falando já da capacidade da inteligência, que é obter a essência e não só raciocinar, mas a partir da apreensão, da percepção das coisas, encontrar a essência daquilo. A consciência a consciência da morte. Essa aí já é o saber que sabe, né? Isso é próprio, mas eu estou falando ainda do aprender a essência, recolher a essência de um dado, construir a partir daquela essência algo que vem em acréscimo, né? Isso daí é próprio do ser humano, próprio de criar também, que seja, ou reproduzir, né? Isso é próprio de quem? Ser humano, que obteve de fato o entendimento das coisas. Essa noção que eu acabei de falar com vocês aqui, da semelhança de Deus com as coisas, ela tem uma importância interessante, porque quando eu estou falando que a atualidade das coisas é o que torna tudo semelhante a Deus, eu estou falando que existe que o ato, tudo que existe em ato, existir em ato é estar presente aqui na nossa frente. As coisas que existem em ato, enquanto estão em ato, são semelhantes a Deus. Por que estão em ato? E por que é semelhante? Nós não falamos que Deus é ato puro? Deus é ato puro. E as coisas? São ato, mas não puro, participado, misturado com potência. Aquela árvore ali na frente, ela está em ato? Tá. O que faz daquela árvore semelhante a Deus? Não é as características dela, diretamente. É o fato dela estar em ato ali. O fato de estar em ato mostra que ela está semelhante a Deus por causa do ato. O ato de existir realmente ali. Só que o ato de existir realmente ali é o que sustenta todas as outras perfeições. É do interior do ato de existir realmente que nasce o ato de poder gerar um fruto, que nasce os movimentos da árvore e todas as características dela. É o ato de ser da árvore que sustenta tudo que está ali em volta. A cor, as folhas, o fruto e tudo demais. Do interior do ato de ser, que é o que faz dela semelhante a Deus, nascem todos os bens presentes naquela árvore. Essa ideia é bastante importante, porque é assim que nós conseguimos entender a semelhança das coisas com Deus e, posteriormente, o tema que vem logo depois, a bondade das coisas. A bondade é própria de todas as coisas. Da onde vem a ideia de que, está lá no livro do Gênesis, né? Deus criou o mundo e viu que tudo era bom. E o terremoto? Como é que faz? E a capacidade que a natureza tem de gerar, e o urânio que serve para bomba atômica, como é que faz? Mas isso ele falou antes da queda do Éden. Antes da queda. Eu sei que tem muita gente que fala dessas coisas, mas antes da queda, o ser humano já não poderia comer carne que não estava diretamente dito, mas os animais já poderiam morrer, né? Que não é bom para o animalzinho, para a zebrinha ser devorada por um leão. A zebra vai devorar o leão. Não é estranho essas coisas? Então, é porque é importante entender o conceito de bem a partir do conceito de ato, a partir da noção de ser.
para entender o que significa dizer que Deus viu que tudo era bom. O que ele quer dizer com isso? Quando ele viu que tudo era bom? Que tudo tinha ser, e que o ser se converte ao bem. E agora a questão é, como é que a gente prova isso? É o trabalho agora que a gente fala sobre o bem. A pedra, tudo isso tem bem. Só que o problema é conceituar bem. É importante saber o que é bem. Porque senão parece que a gente está meio louco aqui falando, tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom. Morreu, tudo é bom, tudo é bom. Entendeu? Não, calma aí, vamos devagar, não é bem assim. Tudo tem um bem, só Deus vê. Tudo tem um bem, só Deus vê, é verdade. Mas aí nesse sentido, é porque nós temos um problema. Quando nós falamos a palavra bem, muitas vezes nós estamos pensando no bem em sentido psicológico. Bem em sentido psicológico. E isso é um equívoco. Isso é um problema. Porque o bem não tem apenas sentido psicológico. O bem está vinculado a um apetite, a um movimento, a uma tendência. E por isso vamos tentar entender melhor o que é isso na questão 5. Qual é a questão que fala do bem em geral? A questão 5. E a primeira pergunta é essa: tudo é bom? A pergunta não é exatamente com essas palavras. A pergunta é se o bem é o ente. A pergunta solene é essa: se o bem é o ente. A pergunta solene é essa. Mas a pergunta menos solene é: tudo é bom? E por que tudo é bom? Entendeu? A pergunta bem menos solene é essa. Afinal de contas, tudo é bom? Você vai dizer, não, parece que não, tudo que eu vejo aí está cheio de coisa ruim acontecendo no mundo. Logo, nem tudo é bom. Depois, o que quer que seja bom, vai ser por causa da sua forma, né? Sua perfeição. Só que está cheio de coisa que é feito de forma matéria. Então assim, se você é bom por causa da sua alma. O seu corpo não deve prestar muito. Está errado, eu acho. Além do mais, o bem, ele tem uma certa hierarquia de coisas, né? Tem bens maiores e bens menores. E como é que eu posso falar que tudo é bom se eu tenho uma hierarquia de coisas, né? Tudo é bom, mas calma aí. Tem bem maior, tem bem menor, que tipo de bem é isso? Tudo é bom mesmo, não tem sentido de fé. Pois é, se tudo é bom mesmo, como é que faz isso? Pois então, a primeira coisa que se deve entender é o que se quer dizer com a palavra bem, quando se fala em sentido metafísico. Porque a palavra está bem empregada, e por quê? Acontece o seguinte: o bem, ele é aquilo a que todas as coisas são atraídas. Só que tem muitas maneiras de compreender bem. Nós, quando compreendemos bem, sempre pensamos no bem em sentido psicológico, que é a primeira noção de bem que nós temos. O que é a noção psicológica de bem? É aquilo para que a minha vontade se destina. Eu tenho uma vontade e ela faz assim: oba, é gostoso, eu quero. E eu estou lá. Essa é a noção de bem que nós temos, a primeira noção de bem. Só que essa noção de bem, ela é particularmente destinada ao ser humano em primeiro lugar, que quer um bem intelectual. Depois, se você está falando de bens sensíveis, ao animal. Mas não se refere ao bem em geral. Por exemplo, Deus não tem apetite. Então como é que eu posso falar do bem em Deus, se bem é só buscar alguma coisa, entendeu? Então quando a gente começa a falar sobre bem, eu não posso considerar apenas o bem enquanto uma experiência psicológica do ser humano, ou como uma experiência psicomotora dos animais. Eu tenho que pensar um conceito de bem que toque tanto a experiência psicológica do ser humano, a experiência psicomotora dos animais e a experiência dos movimentos naturais de atração entre as coisas. Eu preciso ter um conceito de bem que toque a falar que Deus é bom. Deus viu que tudo era bom. Não falou só que tudo é atrativo, né? Tudo era bom. Então, o que ele quer dizer com isso? Eu acho que tem uma pergunta ali. Tinha uma pergunta? Diga. Eu tenho essa dúvida, mas
projeto das etapas. Como é que ele explica isso? Simples. No fundo é o seguinte: a atração, é importante distinguir o que é psicológico daquilo que é o bem como sentido metafísico. Então, concretamente é o seguinte: psicologicamente, alguém pode julgar conveniente a si uma coisa que em si mesma é torpe, tipo droga. Essa pessoa foi atraída para a droga por quê? Por conta de uma predisposição psicológica. Essa predisposição psicológica tem duas dimensões. A primeira dimensão é: eu quero o bem e quero que os meus projetos sejam satisfeitos. Desejo humano primordial. Querer que o seu projeto dê certo. Esse desejo humano primordial, isso daí vem da natureza humana. Quero que dê certo. Quero que termine bem. Quero que no final termine tudo bem. Mas junto desse desejo interno, quero que tudo termine bem, não tem a resposta de, mas o que é terminar bem? Concretamente, qual é o conceito real de coisa boa a acontecer no fim? Esse é o segundo problema da vontade humana. O primeiro problema é: quero que tudo funcione. Esse quero que tudo funcione é o desejo do bem em geral. Mas depois que você tem o bem em geral, você precisa concretizar esse bem num bem específico. E é nessa hora que você concretiza num bem específico que a sua razão e as suas paixões podem interferir para você fazer bobagem e errar. Deu para entender o que acontece? Mas o livre-arbítrio está exatamente aí, da decisão. Quer dizer, como que alguém pode ser atraído por algo torpe? A pessoa não foi atraída para o mal, por torpe. Ela foi atraída para o bem em geral. Ela quer que tudo termine bem. Aí eu pergunto para você: mas para tudo terminar bem você precisa fazer o quê? Aí alguém fala: para tudo terminar bem você tem que usar droga. Aí a pessoa fala: ah é? Então tá bom. Ela foi atraída para algo torpe, não porque o torpe tem em si mesmo força de bem metafísico, é porque aquela pessoa, buscando o bem em geral, só encontrou um mal específico. Não sei se deu para entender o que eu estou falando. É da liberdade humana, sim. Mas o que eu esbarro daí, eu fico preso nisso, não consegui essa resposta até o momento no ser humano é impossível fazer alguma coisa que ele considere mal, né? Até o suicídio quando se mata, ele considera aquilo bem. Isso. Então, como justificar mal, os atos maus dos outros? Por exemplo, Hitler fez uma coisa horrível, ele sabia que estava fazendo coisa ruim, mas para ele aquilo era o bem, não era? Sim, porque o bem subjetivo e o bem objetivo, eles não necessariamente coincidem. O que é bem subjetivo? É eu percebo tal coisa como um bem. É o bem entendido desde o ponto de vista subjetivo. Eu estou falando que isto é bom. Agora, além do bem entendido de maneira subjetiva, tem um problema do bem objetivo, que é eu estou dizendo que é bom. Aí você vai dizer, mas concretamente se aquilo é mal, o efeito é terrível. Por exemplo, alguém decide optar pelo pecado durante a vida. Ou optou por um bem que ela entendeu que era objetivo. Só que quando ela morrer, vai ficar sem aquilo. Sobre aquele bem. Caso concreto, pessoa acreditou que o bem da vida dela era o dinheiro. Bem subjetivo. Subjetivamente, minha felicidade é ter dinheiro. Na hora que ela morreu, o que acontece? Ela perdeu tudo aquilo que ela acreditava que era um bem. Porque o bem subjetivo não coincidia com um bem objetivo. Ela morreu e perdeu tudo. Então, aí que está a questão. O bem objetivo se refere àquilo que é conveniente à natureza humana. Só que se essa pessoa optou por um bem subjetivo, em algum momento ela vai se frustrar, ou em vida, ou na morte. E aí você tem um critério bem claro você tem um critério bem claro do que acontece. A pessoa, eu acho que isso aqui é bom para mim. Tá bom, você acha que é um bem? Eu geralmente faço a seguinte pergunta: isso aqui é o melhor para mim. Tá bom, na hora que você morrer, você vai poder fazer uso dele? Não. Então,
O bem é o prazer. Qual o prazer? O corporal, prazer corpóreo. É só esse que é o bom, que é o prazer para mim. Isso que é vida, isso que é felicidade, isso que é o bem. Tá, na hora da sua morte, você perdeu a pele, não tem língua para poder comer. Como é que você faz? Problema, né? Então, a pessoa não encontrou, ao invés da pessoa buscar um bem objetivo, ela focou a vida apenas nos bens subjetivos, até que chega uma hora que tem a frustração final, que é, ou você obtém, você se encontra com a realidade que mostra que aquele bem subjetivo não era real, ou você vai, na hora da morte, se deparar com o fato de que você perde todos os bens sensíveis de uma única vez. Entendeu? Uma das funções do jejum é nos lembrar disso, né? Também. Você está entendendo o dado? Então, por que você não pode separar o bem subjetivo do objetivo? Porque vai chegar um momento em que a própria realidade se impõe sobre você. Minha alegria é ficar em casa dormindo, nunca estudar. Chega um dia que alguém fala, meu filho, você vai ser despejado, você não tem dinheiro. Porque o bem subjetivo, você pode optar por ele, mas a realidade que trata de bens objetivos se impõe sobre você e acabou. Mas estudar também não se faz igual. Não, eu sei que não, a estudar não, mas a contemplação sim. O estudo de maneira formal, não, mas a contemplação e a amizade com Deus sim. A companhia com Deus faz. O homem que passa a vida toda dele olhando para o bem subjetivo, na hora da morte, e o coração da graça, ele entra em contato com o bem objetivo. Ele pode entrar em contato com o bem objetivo e optar objetivamente por um bem, que são as pessoas que se convertem, às vezes, faltando alguns dias para morrer, recebem um sacerdote, fazem uma boa confissão e céu. Pois é, então, a moralidade do lado, isso meio que me complicou. Por quê? Tudo bem, o homem passou a vida inteira olhando para o dinheiro, né? Aquilo lá é o bem presente, que eu sei é verdade, só que eu tenho que organizar isso. Ele viu o dinheiro ali a vida inteira, ó, isso tem meu bem, isso tem meu bem, mas ele acreditou nisso com todo o coração. Ele morreu, ele vai para o céu. Não, ele morreu. O que eu falei? Ele se arrependeu, se confessou e foi para o céu. A graça divina, O problema daí o que ele recebeu? O dom da perseverança final, que é o que a gente está querendo. O dom da perseverança final, entendeu? Agora, o que acontece é, essa pessoa, alguém pode falar, foi sortudo. Eu falo assim, não, foi sortudo não. Ele perdeu a vida com bobagem, entendeu? Perdeu a vida com bobagem, ele não perdeu a vida sem poder ter um ato de contemplação infusa a vida inteira. Que vida chata, que vida miserável, entendeu? Ele leva, assim, é claro que assim, a pessoa foi salva e entrou no céu, sim, claro, mas ele vai aproveitar menos do céu do que poderia ter aproveitado, né? Não, ele não foi para o céu, ele foi para o purgatório, pelo menos, né? Depende, se foi com indícia plenária, na hora da absolvição dele, ato de contrição que nem o bom ladrão. O que aconteceu com o bom ladrão? Ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Não falou, você está passando um tempinho no purgatório que você pecou muito, hein? Não foi isso que ele falou. Ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Porque realizou um ato de fé com Cristo na cruz e recebeu ali tudo, a plenária, perdão de pecados, tudo, e até santo, São Dimas. E canonizado, inclusive, ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Aí podemos entender que o aproveitamento é que vai ser pleno. Não, ele vai ter aproveitamento pleno, mas menor do que poderia. Porque você imagina uma coisa, a Santa Teresa chegando no céu. Lembra, isso é uma coisa que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho sobre a graça, sobre a bondade, né? A bondade, o bem, ele depende de uma proporção da forma que a pessoa tem, da proporção. É aquilo que eu falo, o bem para cada um é o sapato que cabe no seu pé. A proporção é uma dimensão importante. Então é óbvio que a proporção de um santo que amou a Deus a vida todinha, ele tem muito mais capacidade de perceber o amor divino no céu. Então assim, essa pessoa foi salva? Foi. Está no céu? Tá. Mas ele não tem a alegria da Santa Teresa. Nesse sentido, tem gradações do bem. Nesse sentido tem gradações do céu. Claro, a gradação do bem. Sim, porque a gradação do bem depende do tamanho do seu pé, do tamanho do seu sapato, né?
É óbvio que a Virgem Maria tem uma alegria celeste muito maior do que a minha, seguramente vai ter, porque ela é a Virgem Maria. Mas eu não preciso de um sapato maior do que meu pé, porque maior do que meu pé não é bondade, entendeu? Então assim, essa ideia assim, o fulaninho se salvou na hora da morte que nem São Dimas. Louvado seja Deus. Por que ele e não o outro? Não se responde essa pergunta. Uma vez perguntaram para Santo Agostinho isso. Santo Agostinho, por que esses hereges se convertem no fim da vida e vão para o céu, e aqueles que passaram a vida todinha na igreja às vezes se perdem? Ele falou, não sei, pergunta para Deus. Simples assim. Não, aí no final, essa pessoa, no final da vida, permaneceu em perseverança durante a vida, perseverou durante a fé. Ora, na hora que morrer, essa... claro, não. Os amigos. A pessoa... E essa oração que você pode fazer, que nós podemos fazer, isso que eu... Exatamente. Consolação e esperança. Então, essa é a minha visão, né? Quer dizer, porque nós somos salvos coletivamente, né? A gente acha que quer dizer, na verdade a gente é salvo individualmente, mas nós ajudamos uns aos outros a ser salvos. Enquanto vivos e depois aqueles que já morreram. No fim das contas, a coisa é, algumas almas são escolhidas por Deus pessoalmente para poderem receber alguns dons especiais. Tá bom. O que eu tenho que fazer então, que me preocupar? Persevera. Só isso. Persevera. Mas você não tem nada a ver com os outros. No fim das contas é isso. Olha para Deus e pronto. Persevera que vai dar certo. Uma outra explicação para isso, as pessoas que passam pelo mundo com Deus que não se perdem, não é aquela que eu não vou imaginar, que ela está pedindo, porque a perseverança final é uma oração infalível, né? Se você pedir. A perseverança final é uma oração infalível, mas a oração infalível tem umas características, lembra? Não, necessária salvação. Necessária salvação. Então, mas aí a piedade de quem pediu a perseverança final, como é que fica? Não, eu digo. Então, porque é o seguinte, é bom não confundir. É verdade, a oração da perseverança final é um pedido que deve ser feito. Que no final já deve pedir para entrar no céu, né? Isso sim, é verdade. Mas deve ser feito com piedade, com insistência. Está lá nas orações infalíveis. Com piedade, com insistência e ser feito com humildade. Tem várias características da oração. É bom não confundir uma oração infalível com confirmação em graça. Cuidado, hein? Não é a mesma coisa. O que é confirmação em graça? É Deus contar para uma pessoa que ela vai entrar no céu. Ele pode revelar para você, não, você vai ser salvo. Está resolvido. Ele pode contar isso para alguém. Isso é a confirmação em graça. Mas tem gente para quem ele fala, não, você vai para o céu. Ele fez isso com São Dimas. Confirmou em graça, falou, ainda hoje vai estar no paraíso. Logo, confirmou em graça. Falou, vai para o céu. Entendeu? Já garantiu da pessoa. Mas é muito raro que aconteça com esse tipo de coisa. É muito raro, entendeu? Então, você pode e deve pedir o dom da perseverança final, que é pedir para entrar no céu. Tem que pedir sempre. Sempre. Agora, é claro que a gente não pode perder essa noção de que não é perseverança, não é confirmação em graça. Né? Senão é muito fácil também. Né? Pedir, quero entrar no céu, pronto, estou confirmado em graça. Não é assim. Pediu a vida toda com piedade. Chegou no final da vida, ele destrabalhou, foi para o mundo, e aí não vai contar, então, uma das condições que seria pedir com insistência, né? Faltaria consistência, faltaria também que lembra que Nosso Senhor já falou, né? O justo que se perde é pelo pecado que cometeu que se perde. Não é porque eu estou afim de fazer que alguém se perca, não. É porque pelo pecado que ele cometeu que se perdeu. Então é isso, né? É assim. Pois é.
Aí já vem vocês sempre trazendo as aulas para a escatologia. Eu fico impressionado, como sempre vai para Pode. Não, isso eu nunca vi. Isso é o desespero, né? Isso de fato eu nunca vi. Nunca ouvi esse caso, mas caso de confirmação em graça tem na Sagrada Escritura, por exemplo, né? Já tem, né? Bem, já são 8 horas. Que coisa. Então, vamos fazer o seguinte, para evitar muitos transtornos, vou só explicar minimamente o artigo 1º da questão 5 e nós terminamos. Questão 5, artigo 1º. O que tem de importante nessa questão e nesse artigo? É o seguinte: quando nós estamos falando de bem, todos esses bens que você falando para nós aqui, céu, inferno, escolha, bem objetivo, bem subjetivo, tudo isso toca o bem entendido de maneira psicológica, que é a maneira como nós naturalmente entendemos o bem. Mas a palavra bem entendida aqui, que eu estou falando, tem que ser um bem geral, e por isso tem que incluir Deus, que não está submetido à lei de psicologia. Por isso que a noção de bondade, quando nós falamos Deus é bom, a criação é boa, mas se a criação inteira é boa, ela não está submetida aos critérios de psicologia que nós estamos pensando. Consegue? Eu vou falar, fulano é uma pessoa boa, o universo é bom. Nós não estamos falando no mesmo sentido da palavra, porque o ser, quando eu falo, esta pessoa é boa, eu estou falando, ele age bem, ele faz o bem para todo mundo. Esse bem que eu estou falando que essa pessoa é boa, é um bem que nasce da noção de moralidade, depende de psicologia humana, de como o ser humano reage, de como o ser humano faz as coisas. Quando eu falo a natureza é boa, boa para quem? Boa em que sentido? Não é no mesmo sentido que eu falo que o homem é bom. Então, é necessário ter um conceito de bem que sirva para a natureza, para o homem bom, para Deus. E aqui que está a coisa. Esse conceito mais geral e universal de bem é o grande problema a ser estudado agora. A primeira coisa é, o que São Tomás percebeu assim? Que o bem é o atrativo, aquilo que atrai. E quando eu falo atrai, não me refiro apenas ao humano atraindo por um objeto, a um cachorrinho sendo atraído por um pedaço de carne. Eu estou falando de qualquer movimento atrativo. Uma pedra caindo no chão. O chão é o bem da pedra. Aí você vai dizer, o que isso tem a ver com... O que o chão ser o bem da pedra, o que isso tem a ver comigo agindo moralmente bem com os meus filhos? Não tem nada a ver. Não, porque a ideia aqui é apresentar uma noção de bem, não é bem conceito, mas uma noção de bem, que seja universal o suficiente, que caiba tanto no ato moralmente bom realizado pelos pais com seus filhos, quanto a afirmação de que o universo é bom. Poderia entender que pelo fato de que Jesus está dentro da natureza, a pedra caindo, tudo que é feito da natureza, tudo que existe, está em água, em Deus, por isso seria um bem. É por aí mesmo, porque no caso da pedra, vou dar mais um exemplo. São Tomás chamava a atração da pedra para o chão, ele chamava de amor. Amor natural. Uma pedra caiu no chão, qual é o nome daquilo? Amor. Mas São Tomás, o que tem a ver uma coisa com a outra? Uma pedra caindo no chão, isso não tem nada a ver com amor. É mais uma razão. A noção de amor que ele está querendo definir ali é uma noção de amor universal o suficiente para descrever a atração que um esposo tem para a esposa, que a pedra tem para o chão, que Deus tem para as coisas que Ele criou. Então você precisa ter um conceito, uma noção que seja ampla o suficiente para descrever que Deus é amor, por exemplo. Senão fica impossível entender. A noção de amor
apenas vinculado à psicologia humana, torna a afirmação Deus ama uma loucura. Porque ele não tem psicologia humana. Basta existir para ser bem bom. Pois é. Aí é que começam as coisas. Essa afirmação é a que a gente está querendo mostrar aqui agora. Que o que é ser atrativo? O que é ser atrativo para algo? O atrativo é aquilo que é efeito de um movimento. Imagina o seguinte: o que é aquilo que gera atração? Mais básico, né? Por que eu digo que o chão é o bem da pedra que caiu? Porque a pedra atrai, o alto atrai a pedra para o chão. Quando a pedra está no chão, ela fica lá parada, né? A pedra foi atraída para o chão. Chama de gravidade esse negócio. O gás hélio é atraído para o alto, chamado lugar natural. Essa atração, ela tem um ponto de chegada. Em toda atração, todo fenômeno atrativo, sempre tem um princípio, o movimento e o ponto de chegada. O ponto de chegada da atração é o fim do movimento. Todos estão acompanhando comigo? Quando o movimento acaba, explodiu? Vamos por partes. Ah, tá. Quando o movimento acaba, ele tem um ponto de chegada, não é isso? Quando o movimento acaba, o movimento está todo feito, não é isso? Objetivamente, quando termina um movimento, ele é todo feito. Eu tenho uma atração, quando termina, ele está todo feito, ele está perfeito. E ele está perfeito em ato. O ponto de chegada de um movimento atrativo é um ato. E tudo que está em ato é o ponto de chegada de algum movimento atrativo. Tudo que existe de ato é o que está de perfeito. E o que está de perfeito é o efeito de uma atração. Mas como tudo está em ato, Então, tudo é bom porque é ato. É a bondade do ato, entendeu? Quando a gente fala que tudo é bom, não é porque tudo é bom psicologicamente, moralmente, aprazível, útil, não é por isso. É bom no sentido de que ele é o termo de chegada de um movimento atrativo que o levou até lá. Por isso que perfeição se identifica com bem. O que é o perfeito? É o todo feito. O todo feito em algum aspecto, claro, né? O todo feito em todos os aspectos é só Deus. Por isso que ele é o sumo bem. Mas o todo feito em algum aspecto é perfeito. Mas o que é potência? Então não é bem. O bem em potência já é bem, aí eu vou dizer, é bem em potência. Agora, o que é, se eu falo, por exemplo, olha, enquanto não for atualizado, você não tem como bem. Você já tem para você o bem de compreender toda a suma teológica? Não tem. Então, assim, seria um bem se eu já tivesse a suma toda de cabeça. Deu para entender? Seria um bem, mas ele não é um bem ainda, porque não é em ato. É só como potência. Como potência. Mas enquanto potência, ele também tem uma privação de ser, porque não está realmente concreto aqui agora. Quando tem a privação de ser, ainda não tem o bem concretamente. As coisas são boas por causa que elas existem em ato. Agora, é claro que tem um bem em potência, quer dizer, eu vou atingir tal coisa. Sim, mas aquele bem que para onde você está indo tem que existir, né? Vou para a felicidade. Se não tem felicidade, está fazendo o quê? Vou para a vida eterna. Se não tem vida eterna, está perdendo seu tempo. Então, aí, essa é a noção. Quando identificamos bem ao ente, que a noção de bem acrescenta ao ente? A palavra ente indica aquilo que é. Agora, o que o bem acrescenta ao ente? Acrescenta a noção de ser atrativo. A noção de que em cada coisa que é ente, ela é ou efeito de um movimento,
e é perfeito por causa de um movimento, ou ela é perfeita em algum sentido que, se fosse móvel, se tivesse movimento, estaria perfeita naquele aspecto. Já estamos terminando. Só para deixar mais claro, para tentar esclarecer, você tem uma noção de perfeição, que é o fim de um movimento, que é o fim de uma atração. O ponto de chegada é um ato, e aquele ponto de chegada, ele é para onde as coisas tendem. A atração, ele é uma tendência, é uma coisa que puxa, é uma tendência para aquilo. É a causa final de um movimento. E quando esse ato se concretiza, aquilo ali tem razão de bem, porque é o ponto que chega na perfeição. É o fim de um movimento, é o fim de uma potência. O que acontece no movimento? É uma potência misturada com ato. Potência e ato, potência e ato. Quando esgotou a potência, ficou só o ato, ali... Pode fazer uma analogia disso com a morte. Está na trajetória até que chega no final. Deus atrai todos os seres para si. É isso, ele atrai as coisas para si. Mas nós falamos isso, lembra quando eu falei do motor imóvel? Como é que o motor imóvel garante o movimento das coisas? Atraindo as coisas para si. Lembra? Uma causa, aí o que ele tem que fazer? Atrair para si. No meio eu tenho o motor imóvel. Ele atrai as coisas para si. É isso, eu sumo bem, porque é a atração final. É isso aí. Então nós estamos ainda na trajetória. Trajetória. Nós falaremos mais sobre isso. Porque a diferença entre o bem absoluto e o ente absoluto. A palavra ente e a palavra bem, eles identificam. O ser é igual. O ser e o bem se identificam. Porque o ato se identifica com o bem. Só que o bem traz uma noção que o ente não traz. Eu posso falar que uma coisa é um ente em absoluto. Você é um ser humano em absoluto, completamente perfeito como ser humano. Mas os seus bens são relativos. Porque ainda existem coisas na humanidade sua que não está em ato completamente. Não está plenamente em ato. E essas coisas que não estão plenamente em ato estão em potência. E é por isso que você não é o ser humano perfeito ainda. Hã? A vida humana é isso. Exatamente. Até o fim. Não, eu acho que nem chega no fim, porque depois do fim fica até potência para ir Para o paraíso, é. E quando chega no paraíso, sim, é a perfeição da vida humana. Porque aí no paraíso você tem a plenitude da visão de tudo. Não, em nome de Jesus vamos chegar. Calma aí, é muito trabalho. Muito trabalho, estamos aqui para chegar. Nosso Senhor está vendo, ai. Então vamos. Pode ser o grau intermediário, nem o grau não para cima. Mas acredite que só a perfeição da caridade no nível mais baixo de tudo já é melhor que o universo inteiro. Só cada um tamanho do sapato. Vamos terminar a aula aqui e continuamos na semana que vem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.